Olá, nós vamos continuar a falar sobre a relação das nossas vivências físicas com as nossas vivências subjetivas. O que é que você pensa quando alguém lhe diz que uma outra pessoa tem os pés no chão? Normalmente você pensa que é uma pessoa organizada, que cuida bem da sua própria vida. Então, hoje nós vamos brincar um pouco com o movimento das pernas e dos quadris. Em outra aula, nós já mostramos na nossa querida Margot como é mais ou menos a distribuição do peso da gravidade. Então, se você quiser recapitular, é só procurar o link que nós botamos na descrição dessa aula. Então, fica lá sobre os seus dois pés, observe um pouquinho como é que você está em pé, a sensação do contato dos pés, a organização das pernas, do tronco, dos ombros, dos braços, a posição da cabeça em relação ao restante do corpo. Guarda na sua memória, tenta observar se tem um lado melhor do que o outro, mais comprido do que o outro, mais confortável do que o outro. Experimenta também caminhar um pouquinho pelo seu espaço, ainda que ele seja pequeno. Observa um pouquinho como é que as suas pernas se movimentam na medida que você caminha pelo seu espaço. Sente um pouco as articulações das pernas e dos pés. E uma vez que você achar que deu para perceber, você vai deitar lá onde você reservou o seu espaço. Observe os seus contatos com o chão, o comprimento do corpo, especialmente o comprimento das pernas, da perna direita, da perna esquerda, a sensação das virilhas, o contato das nádegas à direita e à esquerda, a distância da lombar para o chão, a sensação de contato das costelas, das escápulas, da cabeça, dos braços. Guarda na memória como você está agora e qual é o teu carimbo no chão agora. É natural quando a gente deita de barriga para cima que os pés caiam um pouquinho para o lado. Então agora eu te convido a virar os dedos dos pés para o teto e experimentar tirar uma perna do chão, a perna inteira, como se você estivesse dando um passo no ar. Daí tira a outra perna, vai alternando e observa. Qual é o peso que a sua perna tem? Qual é a mais fácil de elevar, a direita ou a esquerda? Como é que esse movimento acontece? Se você tivesse que ficar com a perna no ar por algum tempo, ia ser fácil ou ia ser difícil? Escolhe o seu lado melhor, qual foi o lado que era mais fácil. Se você não souber escolher o seu lado melhor, eu sugiro que você use o lado não dominante, ou seja, do lado da mão que não escreve. Como a gente vai deitar de lado, eu sugiro que se você use óculos, que você tire os óculos. Então, a gente vai deitar com o lado melhor para cima de preferência, no meu caso vai ser o direito. Dessa vez eu vou sugerir que você deite com a orelha sobre o braço de baixo e a mão de cima confortavelmente pousada na frente do peito. Se você tiver problema no ombro, é mais interessante que você use um apoio, uma toalha enrolada, uma pilha de livros e coloque o braço em outra posição. Mas se você não tiver problema com o ombro, você pode assumir uma posição igual à minha. Deixe as pernas a 90 graus, joelhos na frente do quadril, calcanhares mais ou menos embaixo dos joelhos. Experimente agora descolar uma perna da outra e observar esse movimento. Quanto pesa a sua perna para fazer esse outro movimento? Até onde abre com facilidade? Sustenta um pouquinho a sua perna no ar e sinta um pouco o peso da perna. Seria fácil ou difícil manter a sua perna no ar por algum tempo? Daí dá uma pausa, descansa um pouco, entrega o peso. Se você precisar de uma pausa mais longa do que a que eu dou aqui, você sempre pode pausar esse vídeo. E agora eu te sugiro que você mantenha os pés unidos, como se eu tivesse colado os seus pés. E você vai afastar agora só o joelho de cima do joelho de baixo.
abrindo as pernas como se fosse um livro. E observa o movimento. Onde é que o movimento predomina? Quem tem que ser requerido para que esse movimento aconteça? Quem trabalha para que esse movimento aconteça? Onde que você percebe o movimento acontecer? Muda o contato do seu corpo com o chão? Talvez você vai perceber que o movimento acontece principalmente na conexão da coxa com a bacia. Daí dá uma pausa, descansa um pouco, solta o peso da perna. E agora eu vou te sugerir que cole os joelhos e afasta um pé do outro. O pé de cima se afasta do pé de baixo. Como é que é esse novo movimento? Onde é que ele acontece? Que partes estão sendo requeridas para trabalhar para esse movimento acontecer? Talvez você vai perceber que também é onde a coxa e o quadril se encontram, mas numa direção oposta ao que nós estávamos fazendo antes. E se você juntar os dois movimentos alternando, uma vez o joelho se afasta, outra vez o pé afasta. Observa esse jogo desses dois movimentos opostos em relação à sua articulação da coxa com o quadril, articulação coxo-femoral. Lembre que você pode descansar sempre que quiser, mesmo que eu não tenha sugerido uma pausa ainda. Sinta o movimento acontecer, observe as mudanças, como é que seu corpo acompanha esse movimento. Daí faz uma pausa, descansa um pouco. Se você cansar da mão onde ela está, você pode mudar a posição do braço. Fica à vontade dentro do seu descanso. Pode mudar totalmente a posição se for melhor para você. Daí volta à posição sugerida do braço. E vamos aprofundar o movimento de afastar os joelhos. Então, dessa vez, você vai, além de afastar os joelhos, o pé de cima vai se arrastar pela perna em direção ao joelho e volta. Então, o movimento de afastar um joelho do outro e, ao mesmo tempo, deslizar o pé pela perna em direção ao joelho de baixo e volta, aprofundando um pouco esse movimento. Procure permanecer dentro do seu limite de conforto. Mantenha a atenção ao movimento e a intenção de que ele fique cada vez mais fácil. Como pode ser mais fácil? Pode ser menor, pode ser mais lento. Cada corpo é único e essa prática é sua. Você constrói como ela quiser a partir das minhas sugestões. Descansa um pouco, se permita o descanso. Você pode, inclusive, massagear a região do quadril no seu descanso, se você quiser. Volta para a mesma posição do braço e vamos experimentar agora afastar os pés na medida que o joelho escorrega em direção ao pé de baixo. Então, nós estamos aprofundando o movimento de afastar os pés e adicionando o movimento de arrastar o joelho de cima em direção à perna de baixo. Lembre que o tamanho do movimento não é importante. O número de repetições também não é importante. O importante é que você perceba como o seu corpo realiza o movimento, as repercussões que o movimento tem ao longo do corpo inteiro. Então, perceba como muda o contato do corpo com o chão, como o movimento me convida a uma pequena rotação do tronco. Experimente agora juntar com o movimento anterior de afastar o joelho, arrastar o pé em direção ao joelho de baixo. Então, quando os pés se afastam, o joelho de cima arrasta em direção ao pé de baixo, e quando o joelho se afasta, o pé de cima se arrasta em direção ao joelho de baixo. Vá alternando esses movimentos, observando como o corpo também participa, mudando o contato com o chão, sem pressa, com tranquilidade, buscando a facilidade, a fluidez.
E dá uma pausa. Descansa um pouco. Solta o peso, se permite o descanso. Daí volta a posicionar a mão no chão. Volta para o mesmo movimento. Afastar o joelho à medida que o pé sobe em direção ao joelho de baixo. Depois afastar o pé na medida que o joelho de cima arrasta em direção ao pé de baixo. Só que agora você vai experimentar fazer isso sem arrastar, com a perna de cima flutuando. É possível para você? Se não for, não tem problema. Você pode permanecer arrastando, com o movimento dentro do seu limite. Mas se for possível para você fazer flutuando, experimente um pouco e veja as possibilidades. Descubra como pode ser fácil, como é que pode ser fluido, como é que pode conversar o corpo inteiro através desse movimento. E dá uma pausa, descansa um pouco, solta o peso. Experimenta de novo agora afastar toda a perna. Tá mais leve a sua perna agora? Parece que você tem uma perna de pluma. Se você tivesse que ficar com a perna no ar, seria mais fácil ficar por mais tempo. Que interessante, né? Daí agora, vira de barriga para cima. E observa os contatos do corpo com o chão, a sensação de comprimento à direita e à esquerda, sensação de largura e de contato dos ombros, das escápulas, a sensação no pescoço, a sensação no rosto, o contato da cabeça, contato e comprimento dos braços, a respiração. Provavelmente você está sentindo repercussões desse movimento pelo corpo todo, e não só nas pernas. Então vamos fazer o outro lado para não ficar assimétrico. Deita sobre o seu outro lado, pernas a 90 graus, como se estivesse sentado numa cadeira. A cabeça apoiada sobre o braço ou sobre o apoio que você escolheu para dar conforto para o seu ombro. A mão de cima pode ficar em qualquer posição na frente do seu corpo. Nosso primeiro movimento vai ser afastar a perna inteira e sentir como é esse movimento desse outro lado, qual é o peso dessa outra perna. Se eu tivesse que ficar um tempo com a perna no ar, seria fácil ou seria difícil para essa perna? Então, abre de novo e fecha algumas vezes, observa e guarda na sua memória. Agora, cola lá os pés e afasta só os joelhos. Observa o movimento acontecer. E lembra de quando voltar, fazer uma micropausa, soltar mesmo o peso da perna antes que ela suba de novo, para que cada movimento seja um novo movimento e não a continuação do movimento anterior. Observa tudo o que acontece no corpo, a mudança de contato com o chão. Daí agora dá uma pequena pausa, descansa. Lembre que você pode fazer pausas maiores, é só pausar um pouco esse vídeo. Agora deixa os joelhos em contato e afasta os pés. Então o pé de cima vai se afastar do pé de baixo, mantendo os joelhos unidos. Como é que é esse novo movimento com essa outra perna? Perceba o movimento acontecer na articulação coxo-femoral, que conecta a coxa com o quadril. Observe até onde ele progride, como é a mudança de contato do corpo com o chão na medida que a perna se move e volta. Pausa, descansa, solta o peso da perna. Experimenta agora unir esses dois movimentos anteriores. Uma hora o pé está colado, o joelho se afasta. Na próxima vez os joelhos estão unidos e os pés se afastam. Então vai alternando esses dois movimentos. Uma rotação externa quando o joelho se afasta, uma rotação interna na coxa femoral quando os pés se afastam.
Perceba a mudança de contato com o chão, esse balancinho que o movimento da perna cria no resto do corpo, estabelecendo uma massagem lá na lateral do seu corpo que toca o chão. Aí pausa, descansa, solta o peso, se permite um descanso. E vamos experimentar aprofundar o movimento de afastar os joelhos, unindo ao arrastar do pé de cima sobre a perna de baixo em direção ao joelho de cima. Então você vai afastar um joelho do outro ao mesmo tempo que o pé de cima arrasta em direção ao joelho de baixo e volta. Experimenta só isso algumas vezes. Perceba que arrastar o pé de cima sobre a perna de baixo vai te dar mais chance de mobilizar todo o corpo. Deixa todo o corpo acompanhar o movimento da perna. Perceba as massagenzinhas que se criam no contato do seu corpo com o chão na medida que a perna se move dessa forma. Dá uma pausa, descansa um pouco. Você pode, se cansou um pouco, pode massagear a região do quadril, onde você sentiu que pode ter acumulado um pouquinho de tensão. Daí volta a posicionar o braço confortavelmente na frente do corpo. Experimenta agora o contrário. Afastar um pé do outro, ao mesmo tempo que o joelho de cima arrasta em direção ao pé de baixo. E volta. É um movimento oposto ao que a gente estava fazendo anteriormente, que convida o corpo numa outra direção. Você permite que o resto do corpo acompanhe esse movimento. Observa a partir de que momento a coluna começa a ser convidada e o corpo começa a ser convidado a girar. Experimenta unir os dois movimentos. E observa esse jogo que o teu corpo é convidado a fazer. Lembre de fazer tudo dentro do seu limite. O tamanho do movimento não é importante. O número de repetições também não. O importante é você estar presente no seu movimento, observando o movimento acontecer e fluir através do seu corpo. Daí dá uma pausa. Descansa, solta o peso, escolha o tempo do seu descanso. Aí eu te convido a voltar para o mesmo movimento, afastar o joelho na medida que o pé de cima arrasta em direção ao joelho de baixo. Depois, afastar os pés na medida que o joelho de cima arrasta em direção ao pé de baixo. Vai procurando deixar esse movimento cada vez mais fácil, mais fluido. E se for possível para você, experimenta agora flutuar a perna. O movimento é o mesmo, mas ao invés de arrastar, a perna de cima vai dar uma flutuada em relação à perna de baixo. Perceba se é possível. Se não for possível, não tem problema. Você pode voltar para qualquer um dos movimentos anteriores. Mas se for possível, observe a fluidez desse movimento. Como é que o corpo está sendo convidado, por que caminhos o movimento percorre o seu corpo. E dá uma pausa. Experimenta agora elevar toda a perna. Como é que ficou a sensação? Está mais leve? Parece que a sua perna se movimenta com mais facilidade. Se você tivesse que ficar sustentando a perna no ar, seria mais fácil agora do que no início, quando você testou a primeira vez nessa prática? Descansa um pouco, daí vira de barriga para cima. Observa de novo os contatos do corpo com o chão. Compara com a primeira vez que você observou. A sensação de comprimento, especialmente o comprimento das pernas. A sensação de contato das nádegas, das virilhas. A distância da lombar para o chão diminuiu.
Como é que está o contato das costelas, contato das escápulas, a sensação de contato e comprimento dos braços, a sensação de contato da cabeça. Lembra que a gente testou elevar as pernas estendidas na primeira vez que nós deitamos? Vamos experimentar novamente. Vira os dedos dos pés para o teto, eleva só a perna direita, depois só a perna esquerda. Observa se está mais leve, se parece mais fácil. Se seria muito mais fácil para você agora manter a perna no ar por algum tempo. Daí eu te convido a levantar tranquilamente, encontrar um caminho para levantar, de preferência sem forçar o corpo, girando primeiro para um lado, usando o apoio das mãos. Você pode escolher passar pelos 4 apoios ou sentar antes de levantar. Então, agora que você voltou a ficar de pé, fique sobre os 2 pés mais ou menos paralelos e observe novamente como é que está o contato dos pés, a organização das pernas, do tronco, dos ombros, dos braços. Como é que está a posição da cabeça em relação ao resto do corpo, na sua sensação agora? A sua respiração está mais fácil, mais livre, mais fluida ou não tem diferença alguma? Experimente também caminhar assim como a gente fez no início. Observe se o seu caminhar parece mais fluido, mais fácil, mais leve. Também pode ser que pareça mais pesado para algumas pessoas. Nunca é muito repetir que nessas práticas não tem certo nem tem errado. Tem as suas observações, o seu caminho de autopercepção. Então, permaneça nesse caminho, continue nas práticas e lembre que você pode combinar as práticas da forma que achar melhor. Dedique pelo menos 1 hora da sua semana ou meia hora que seja da sua semana para essas práticas e observe as mudanças que isso pode trazer na sua maneira de estar presente no seu dia a dia.